Boa noite. Tudo bem? Queridos amigos, que alegria recebê-los nessa noite. Nossa casa está cheia. Eu tô vendo várias pessoas lá e o Renato tá falando assim, se for possível, se vocês puderem sentar mais próximos uns dos outros, para que nós possamos acomodar mais pessoas no salão. Nós colocamos mais cadeiras essa semana, mas ainda assim a gente está sempre, né, no esforço para que nós todos possamos sentar, aproveitar esse momento nas nossas vidas. Então, estar aqui é um privilégio e esse estudo muito simples que eu fiz, obviamente não fiz sozinha, fiz com base no Evangelho segundo o Espiritismo e principalmente nesse livro que nós temos na nossa biblioteca, que é o livro Plenitude, nome da nossa casa, de Joana de Ângeles. Mas quando a gente abre esse livro, vocês vão ver que 80% dos capítulos falam sobre a dor, sobre o sofrimento, sobre por que nós passamos por eles e também como evitá-los e os processos de melhoria. Tem um capítulo que é o 9, que fala dos processos de autocura. E eu acho muito importante que a gente possa frisar aqui a autocura mesmo, no sentido de que quem é mãe, quem é irmã, né? Nós sempre temos, as mulheres sempre têm a vontade de curar o nosso próximo, né? Quando a gente vê um amigo doente, a gente quer dizer o médico que a gente vai, a gente quer dizer, olha, essa medicação que eu tomei, esse é o floral que me fez bem, essa pessoa pode te ajudar com essa ferramenta. Os filhos, né? Os nossos filhos, a gente está sempre querendo proteger, cuidar, tratar, zelar pelo bem-estar deles, físico, emocional e espiritual. Mas também não existe nada mais desafiador do que cuidar do próximo, né? Principalmente, sobretudo, quando esse próximo não quer ser cuidado, né? Então eu desenvolvi uma técnica, eu vou contar só para vocês que estão aqui, porque eu sei que vocês não vão contar para ninguém e nem os nossos amigos online. Eu desenvolvi uma técnica, sem terapia de regressão, como que você descobre se o seu marido já foi envenenado na última encarnação. É fácil. Quando chega uma certa idade, você começa a tomar vitamina, certo? Ou a gente toma vitamina, ou a gente toma medicação. Então a gente quer tomar vitamina. E lá em casa rola muita vitamina. E o Renato olhava as vitaminas e a gente falava assim, o que é isso aqui? Daí eu falava, isso. Ah, tá bom. Passou uma semana, passou um mês, 2 meses, 6 meses. Depois de 6 meses dando as mesmas vitaminas à noite, eu falei, não, você foi envenenado na última encarnação. Não é possível que você ainda olhe assim para a medicação e pense, mas para que é isso aqui? Porque, na verdade, ele não tinha comprado as vitaminas. Quem tinha comprado as vitaminas era ele. É por isso que eu estou falando desse elo com a nossa saúde. Da nossa saúde física, mas também da nossa saúde emocional e da nossa saúde espiritual. É muito importante que, para que nós nos sintamos bem e plenos, que a gente busque primeiro a nossa cura interior. E, estando saudável, nós podemos aí dividir com o nosso próximo os nossos conhecimentos, o nosso bem-estar. Até como exemplo, né? Porque não adianta dizer para a pessoa assim, olha, caminha que vai fazer bem, olha, bebe água que vai fazer bem, se a gente mesmo não faz, né? Aí não teria nenhum sentido. Então a gente estaria dividindo com o próximo uma coisa que a gente não faz. Então é extremamente importante que a gente lembre sempre que os caminhos de cura e de autocura deveriam ser primeiro guiados para nós mesmos, para que nós possamos estar fortalecidos, cientes das nossas responsabilidades nessa encarnação, para que possamos desempenhar o nosso papel aqui na Terra e principalmente para que nós possamos fazer valer jus a essa grande oportunidade que é estarmos encarnados, não é verdade?
É um grande privilégio estarmos aqui nesse momento com os aprendizados que a Terra está passando, com os aprendizados que todos nós estamos tendo. E o privilégio de ter uma casa espiritual nos ajuda a nos guiar a patamares melhores. Todo estudo que as pessoas vêm fazer aqui, e eu não sou uma palestrante, mas temos muitos palestrantes aqui na nossa casa, somos visitados por muitos, todos, na verdade, todos os estudos que são falados aqui, com a leitura linda que a Larissa fez e a abertura, tem o propósito de deixar o terreno do nosso coração mais propício, para que os benfeitores espirituais da nossa casa possam acessar o nosso coração. E para que as sementes do Evangelho possam realmente brotar no nosso coração e fazer a grande diferença, que é para isso que nós estamos aqui. A grande maioria que chega numa casa espírita vem em busca de saúde, de bem-estar, né? Muitos de nós batem na porta de uma casa espírita quando nós estamos aí procurando respostas, estamos ainda com um pouco de dor, né? Sempre a dor permeia a nossa vida. E quando a gente chega aqui, a gente passa pelo acolhimento fraterno e a gente entende já de pronto que a cura ou aquele bem-estar que a gente busca de imediato vai depender, às vezes, muito mais de nós mesmos do que da casa dos espíritos, porque nós precisamos estar abertos a essa ajuda, nós precisamos estar muito dispostos a receber essas sementes do Evangelho. Toda vez que nós chegamos aqui, buscamos esse bem-estar e essa autocura, nós somos convidados a vir fazer os cursos da casa, a estudar, porque a gente sabe que através do estudo a gente realmente se liberta, a gente realmente passa a entender a importância da nossa jornada aqui na Terra, né? Então é muito importante que nós saibamos que a nossa cura está diretamente linkada aos esforços que a gente vai fazer para obtê-la. Então, nós vamos começar nessa noite com o Evangelho segundo o Espiritismo. E lá nós temos no capítulo 5, no item 7. Os sofrimentos devido a causas anteriores à existência presente, como os que se originam das culpas atuais, são muitas vezes a consequência da falta cometida. Isto é, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer aos outros. Isso está escrito por Allan Kardec. É claro que quando nós estamos passando por momentos de dor e de sofrimento, a gente não consegue lembrar de pronto onde nós nos equivocamos. E às vezes nem foi nessa encarnação. Então fica sempre aquele questionamento e aquela visão de que nós sofremos mais do que os outros. Eu estava conversando com uma amiga muito querida hoje de manhã sobre o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no item 7 existe uma parte que Allan Kardec escreveu que fala ponto de vista. Nesse ponto de vista, ele descreve assim: quando nós estamos na nossa cidade, aqui em Orlando, que é uma cidade bem plana, mas quando nós estamos aqui na cidade, a gente se acha até um pouco pequeno, porque são tantas pessoas, tantos carros, tantos parques, tantas casas, tantos condomínios, tantas coisas ao nosso redor, e nós estamos nivelados com todos. E quando nós estamos nesse patamar, a gente não percebe muito a dor do outro, mas a nossa dor é sempre pungente, é ela que nos traz aqui. Mas quando a gente olha de um ponto de vista da eternidade, quando a gente lembra que nós temos muitas vidas pela frente e que o Espiritismo nos traz toda essa bagagem e que tudo está ao nosso dispor. Quando nós vamos numa casa espírita, seja essa ou seja qualquer outra, o conhecimento está todo aqui. Ele está todo nos livros, ele está todo nas obras complementares, não existe nada escondido, não existe nada subentendido. Tudo é muito aberto e por isso também nós fazemos questão de convidar as pessoas para estudar, porque quanto mais nós sabemos, menos sofrimento passamos. Então, do ponto de vista da espiritualidade, quando nós temos como pano de fundo a eternidade, as nossas dores passam a ter um outro sentido, não é? Elas não ficam tão... A gente não consegue se ver só nesse plano de dor.
E nesse ponto de vista, a gente subindo numa montanha que o Orlando não tem, a gente vai ter que subir num prédio mesmo, para a gente ter um patamar diferente. E a gente olhando lá de cima, a gente vê que todos passam por dificuldades. A gente vai ver que nós não somos nem maior, nem melhor, nem mais protegidos, nem menos protegidos. Que a lei de Deus é a lei para todos. Que a justiça que nos busca para a reparação dos nossos erros nada mais é do que a correção da nossa estrada. Porque a gente vai ver aqui que quando nós temos a opção, a gente vai o caminho do bem ou a gente vai o caminho da dor. Quando a gente se afasta do amor divino, do amor que une, do amor que aproxima, do amor que nos faz crescer, a gente vai pelo caminho da dor. E o mal, a dor, eles extenuam o espírito. Na contraproposta, o amor, o bem, eles revigoram o nosso espírito. Quando a gente passa um dia fazendo muitas coisas que são relevantes para os outros e para a gente mesmo e para a nossa família, a gente pode chegar na nossa casa com o corpo extremamente cansado, mas com o espírito muito feliz. E poucas horas de sono podem valer para nos recuperar completamente, porque a gente sabe que a gente fez tudo o que nos cabia naquele dia. Então, o bem, ele sempre nos revigora, ele nos traz uma energia nova. Por isso é que trabalhar na caridade, depois do aprendizado, é a melhor coisa para curar as nossas dores. Fundamentalmente considerada, a dor é uma lei de equilíbrio e educação. Sem dúvida, as falhas do passado recaem sobre nós com todo o peso e determinam as condições do nosso destino. Isso está no livro de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Nós temos lá no capítulo 26, me parece, esse capítulo que só fala sobre a dor. E ele, como muito poeta, sempre fala, né, que a dor, na verdade, é esse mecanismo que a justiça divina usa para que nós possamos aí ouvir os ensinamentos do Cristo, nos aproximarmos mais de Deus e de suas leis naturais, leis de amor e leis morais, né? Acho que quando nós estamos nos sentindo muito bem, que não temos nenhum problema, muitas vezes a gente esquece de se conectar com Deus, com a divindade. E quando a gente se esquece dessa conexão, às vezes a gente fica enfermo ou fica com algum problema emocional, né? Primeiro a gente pensa, os nossos pensamentos se transferem em emoções e essas emoções, se não equilibramos, acabam ecoando na nossa saúde física. Muitos de nós vêm aqui por dores diversas, muitos vêm porque realmente já chegaram nesse momento em que as dores escoaram no físico. Mas muitos ainda vêm com os corações doloridos, né? Das questões da vida, das coisas que passamos, que às vezes não estamos ainda preparados, ou pensamos que não estamos preparados para passar. Perdas, né, de entes queridos, tudo isso nos traz esse sentimento de impotência. É por isso que a gente vem e pede a Deus, na hora da dor, a ajuda que a gente precisa. Mas Leon Denis fala que ela é uma mestra divina, que ela vem para nos ajudar, para tornar o nosso coração mais permeável, mais receptivo à semente do Evangelho. A dor física é, em geral, um aviso da natureza. Graças a Deus que sentimos dor, né? Porque se não sentíssemos dor, o queimado, a gente não perceberia se queimasse a nossa mão, ou se cortássemos um dedo. Ou tem algumas enfermidades silenciosas que são mais difíceis de ser detectadas. Nós aqui temos médicos e sabem muito bem disso. Então, a dor física, em geral, é um aviso da natureza, né? Se a gente tem uma coisa repetidas vezes, uma dor, uma enfermidade, uma infecção, seja do que for, é a natureza, o nosso corpo avisando de que a gente precisa tomar aí um caminho de cuidado. É claro que muitas vezes quando a gente tem uma enfermidade, a gente busca logo, eu sou mestre, eu vou no médico e falo, pode me dar antibiótico, porque eu quero ficar boa. Querida, a gente tem vários assentos aqui, pode entrar. Então, porque a gente quer ficar bom logo, né? Só que quando a gente volta nessa enfermidade várias vezes, seria muito bom se nós pudéssemos nos questionar a respeito dessa enfermidade, né? Então, mas por que eu recorrentemente me sinto assim? Por que eu recorrentemente estou com esse tipo de infecção, ou com essa dor, ou com esse desconforto, né?
E olha, eu posso garantir para vocês que 100% das vezes nós vamos encontrar aí fundos emocionais escondidos que a gente não percebe, né? Então, claro, é bom tratar a enfermidade, graças a Deus que a medicina convencional aí nos últimos 200 e poucos anos nos ajuda a tratar quando temos questões agudas para resolver, né? E aí a gente precisa mesmo do antibiótico, do remédio para dor. Mas, no geral, se nós conseguirmos observar o nosso corpo e os sintomas que temos, a gente consegue até prevenir esses mal-estares, tá bem? Então, porque se nós não tivéssemos a dor, a gente abusaria dos nossos órgãos até o ponto de destruí-los antes do tempo. É aquela sensação assim, ó, hoje tem arroz de carreteiro, tá muito bom, a gente come mais do que deveria, talvez isso vá, né, nos dar uma sensação de peso no estômago. Mas olha, eu vou dizer pra vocês, ele foi feito com tanto amor que eu acho que nem vai pesar no estômago de ninguém dessa vez não, viu? Próximo slide. É fácil dizer-se que a saúde é um bem e a doença é um mal. Na verdade, usar bem a saúde é um bem, usar mal é um mal. Tudo está no nosso livre-arbítrio. Nós temos escolhas. Todos os dias nós temos escolhas. Aquilo que a gente come, aquilo que a gente lê, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente vê na palma da nossa mão, no nosso celular, são escolhas, né? Todos os dias a gente escolhe. A gente pode escolher passar uma mensagem para a cunhada e desejar um dia abençoado, cheio de luz e paz, ou a gente pode perder o nosso tempo vendo coisas que não vão agregar em nada na nossa vida. Deus nos dá o livre-arbítrio para tudo, para as coisas que a gente vai escolher para nós mesmos, para a nossa família. Então o livre-arbítrio, ele permeia a nossa sociedade. É por isso que às vezes a gente olha e fala assim, nossa, eu não faria assim. Mas quem somos nós para dizer o que as pessoas devem fazer, né? Quando Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Ocorre que o livre-arbítrio também é aquela flecha que nos leva a um determinado ponto. Se nós estamos usando bem o nosso livre-arbítrio, o nosso direito de escolha, a gente vai chegar num lugar bom, num lugar de luz, de crescimento, né? De aprendizado. Se nós usamos incorretamente o nosso livre-arbítrio, com más escolhas, más companhias, más leituras, a gente vai chegar num lugar não tão feliz, né? Como flores já murchas, digamos assim. Então vamos mirar e procurar arejar o nosso coração de boas emoções, bons fluidos, trocar carinho, amor, respeitar as pessoas, fazer o melhor todos os dias para que no jardim do nosso coração nós possamos ter muitas flores perfumadas e que possamos dividir essas flores perfumadas com as pessoas que nos rodeiam. A dor será necessária enquanto o homem não tiver posto o seu pensamento e os seus atos de acordo com as leis eternas. Deixará de se fazer sentir logo que se fizer a harmonia. Todos os nossos males provêm de agirmos num sentido oposto à corrente divina. Se tornarmos a entrar nessa corrente, a dor desaparece com as causas que se fizeram nascer. Então é isso. Toda vez que a gente vai contra as leis morais, contra as leis naturais, contra as leis de Deus, de alguma forma nós vamos aí receber, né, a dor que vem de pontos diferentes, de maneiras diferentes. Toda vez que a gente se conecta de novo com Deus, às vezes a gente olha a natureza, olha as pessoas ao nosso redor, parece que tudo flui, tudo está numa sintonia tão boa, parece que só a gente que está dissociado dessa sintonia, né? É isso que a gente busca aqui na Casa Espírita, é estarmos sintonizados com o Pai, com o Evangelho do Cristo, para que nós possamos ainda nos manter eretos nessa busca por sermos pessoas melhores e pela conexão com o Pai. Conhecer-se na condição de espírito imortal em processo evolutivo através das experiências reencarnatórias representa para o homem alta aquisição de valores para compreender, considerar e vencer o sofrimento que faz parte do modus operandi de todos os seres. Isso está no livro Plenitude. É muito importante que, em estando aqui e estando dispostos a aprender, a gente tenha sempre a imortalidade como um dos elementos no nosso dia a dia. Tudo que a gente faz hoje, mas isso vai refletir na nossa eternidade. E a única herança, a única coisa que nós levamos daqui, quando saímos da Terra, é a nossa consciência. Essa é a nossa grande herança, né? Se levamos uma consciência leve de coisas boas,
vamos sentir bem-estar, alegria, né? De saber que deixamos tudo e fizemos tudo aquilo que era possível. Mas como o Sr. Geraldo sempre fala, e eu acredito muito no que ele fala que é muito difícil hoje em dia nós encontrarmos completistas, pessoas que realmente conseguem desenvolver tudo aquilo a que se propuseram no plano espiritual, porque nós sabemos que há um planejamento. Às vezes, quando a gente está bem rascado, que a gente está com dores, a gente pensa assim, nossa, eu não planejei isso, né? Mas provavelmente nós planejamos. Ou talvez a gente tenha incorrido em erro na hora do nosso livre-arbítrio, né? Nas escolhas que a gente faz. Interdependentes, o sofrimento e o amor são mecanismos de evolução. Olha só. Interdependentes, o sofrimento e o amor são mecanismos de evolução. Quando um se afasta, o outro se apresenta. Às vezes, coroando a luta, na etapa final, os dois aparecem juntos. É o que diz Joana de Ângeles. Então, assim como se nós pudéssemos olhar o diamante, que para ter aquele brilho, ele precisa passar por uma lapidação profunda, e termos uma madeira que através do grande trabalho pode servir a um grande propósito, mas passa por um sofrimento. Assim também o nosso espírito vem carregado de coisas que não nos cabem mais, que não nos trazem nenhum ganho nessa encarnação. E é preciso que, através da dor bem vivida no sentido de aprendermos aonde ela vai nos levar, se nós aprendermos, porque quando a gente se revolta contra a dor e contra o sofrimento, a gente não aprendeu a lição. E às vezes ela faz a curva e volta e nos pega exatamente no mesmo ponto da estrada em que estávamos. Então isso é uma escolha. Então se nós temos essa opção entre sofrer e, através do amor, nos unirmos e sermos melhores, mais felizes, mais saudáveis e nos curarmos intimamente, vamos fazer sempre a escolha do amor, né? Toda vez que a gente não escolhe o amor, a gente acaba tendo um desvio no nosso caminho. A educação calcada nos valores ético-morais, não castradora, que estimule a consciência do dever e da responsabilidade do indivíduo para com ele próprio, para com o seu próximo, para com a vida, equipa-nos de saúde emocional, valor espiritual para o trânsito equilibrado pela existência física. Eu acho muito importante quando a gente fala aqui saúde emocional e valor espiritual, mas as responsabilidades, primeiro conosco, depois para com o nosso próximo, para com a vida, ou seja, para o conjunto, né? É impossível sermos muito felizes sozinhos, a gente precisa uns dos outros, a gente precisa compartilhar o amor e as coisas que nos fazem felizes, e assim a gente faz outras pessoas felizes. Esse é o grande caminho, né? Todos andarmos juntos e crescermos juntos. É bem verdade que estamos em pontos distintos da estrada e do conhecimento, mas eu acho que quando a gente vê pessoas que estão na nossa frente, a gente pede a mão, elas estendem a mão, a gente dá 2 passinhos e consegue alcançá-los, mas na contrapartida tem pessoas que ainda estão chegando aqui pela primeira vez, ainda não conhecem o Espiritismo, e cabe a todos nós dividir o pouco ou muito que sabemos. Na verdade, se nós dividirmos o pouco que sabemos com muito amor, estaremos fazendo muito, né? Então, dividir às vezes uma palavra já faz uma grande diferença na vida das outras pessoas. Em alguns casos, o sofrimento em si mesmo ainda é a melhor terapia para o progresso humano. Enquanto sofre, o homem menos se compromete, demorando-se em reflexão de onde partem as operações de reequilíbrio. Quando eu li isso, eu fiquei muito chocada e muito impactada. Porque olha o que ele fala, que às vezes, em alguns casos, o sofrimento em si mesmo ainda é a melhor terapia. Talvez porque o sofrimento nos leve a um nível de elevação do pensamento, né? Exato. Para que nós possamos aí acessar coisas que às vezes a gente não percebe. E porque toda vez que a gente está com dor ou que a gente está passando por um momento de sofrimento, nós ficamos mais abertos e mais abertos ao conhecimento de uma forma geral, nos disponibilizamos mais a, em oração, nos elevarmos, em meditação, ouvirmos as respostas do alto, que é o que diz Joana de Ângeles, através da nossa oração, a gente abre o nosso coração, fala para Deus das nossas dificuldades. E em meditando, a gente recebe muitas informações, né, que vêm do alto. Ocorre que às vezes a gente pede bem rapidinho porque a gente já está atrasado para sair do trabalho e não ouve a resposta que os benfeitores espirituais nos dão. Mas
se for bom, né, que nem a leitura que ela leu, na verdade, só a leitura por hoje se bastaria, porque ela falou, se nós aprendermos a pedir, ou se ainda é difícil para a gente pedir, estejamos preparados, todos nós aqui, a pedir e muitas vezes não receber, porque às vezes não nos convém naquele momento. Talvez num outro momento, aquilo vai nos ser pedido. Eu lembro que quando eu era bem jovem, assim, eu pedia coisas específicas, eu queria passar na prova, né, eu queria fazer coisas bem específicas, então eu ia e pedia para espiritualidade. E muitas vezes eu não recebia, obviamente, né, porque olha os motivos lá que eu estava usando para fazer pedido para Deus. Então é importante que nós saibamos que é no pedido, termos a nossa consciência e o nosso coração aberto, mas também estarmos dispostos a ver que se não for ainda do nosso momento, se não for do nosso merecimento, a gente vai ceder sim numa outra oportunidade que isso seja mais conveniente para a nossa vida e para o nosso crescimento. Então, que Deus nos permita que a gente não sofra, para que a gente não dê ainda passos mais errados na nossa vida e ainda não se equivoque mais, né? A somatização dos problemas emocionais que decorrem da insegurança, do medo, da mágoa, do ódio, do rancor e do ciúme é responsável por graves patologias orgânicas, assim como as diversas enfermidades físicas produzindo distonias emocionais e perturbações psíquicas lamentáveis. Então, existem vários materiais, também esse livro da Joana de Ângeles, que ela tem essa obra que é, né, extremamente importante, que alia aí o espiritismo com a psicologia. Eu acho que está bem claro em todos os livros que vocês tiverem contato que nós, através das nossas emoções, acabamos desequilibrando o nosso corpo, né? Quando a gente dá muita cor para as nossas emoções, seja em tudo que a gente faz em excesso, buscar esse equilíbrio, né, na nossa vida. Nenhuma alegria que seja uma euforia, nenhuma depressão que nos leve ao chão. Procurar um equilíbrio nessas emoções do dia a dia, não é uma emoção lá que vem uma vez por ano no Natal. As emoções do dia a dia, na nossa convivência normal com as pessoas que nos cercam, né? Tem certas pessoas que têm o dom de nos irritar e parece que elas sempre conseguem, até que nós, porque é uma escolha nossa, aprendemos a lidar melhor com aquilo, com aquela pessoa, né? E aí ela passa a não nos irritar, mas aí é uma escolha. Então é por isso que quando a gente consegue controlar através do nosso pensamento, né, essas emoções exacerbadas, a gente consegue aí ter um fluxo de vida melhor, de menos sofrimento. Como o sofrimento decorre da insatisfação, da distonia, da degeneração dos tecidos e dos fenômenos biológicos desajustados, o amor age sobre as moléculas como onda vitalizante e restaurando-lhe o equilíbrio. Vence o sofrimento, interrompendo-lhe o fluxo causal. É um convite para que nós sempre estejamos atentos de que o amor ainda é a melhor terapia. Tanto o auto-amor, né, dizendo para nós mesmos, olha, eu sei que eu não cuidei bem das minhas células, eu sei que eu não cuidei bem das minhas emoções, eu sei que eu não me comportei como eu deveria, mas eu estou disposta a fazer alguma coisa para me reconciliar comigo mesmo, me reconciliar com o Pai e com as leis de Deus. No momento que você faz isso com o seu coração aberto, você tem aí uma grande chance, né, de se sintonizar de novo com Deus, com suas leis. Altruísmo. O altruísmo é a lição viva da caridade, expressão superior do sentimento de amor enobrecido. Abre as portas da ação sem a qual não teria sentido a sua existência. É bem verdade que muitas vezes a gente tem ótimas intenções. A gente quer ajudar, a gente quer fazer, a gente quer comparecer, nós queremos estudar. Só que a rotina do dia a dia de hoje, ela é bastante pesada. E às vezes as pessoas moram longe, às vezes as pessoas têm suas dificuldades pessoais. Então é difícil nós administrarmos a nossa vida aqui na América, é bem verdade. E ainda assim fazermos coisas relevantes que ajudem as outras pessoas. Mas eu creio que a nossa casa é muito privilegiada. Porque nós temos pessoas aqui que trabalham muito. Trabalham pelas crianças do Haiti, trabalham por essa casa, trabalham pelos homeless em downtown, trabalham pelos orfanatos, trabalham pelos asilos, trabalham por todos aqueles que, inclusive aqui na nossa casa, batem a porta e estão morando aqui na rua e pedem meia, sapato, né? Então, a nossa casa trabalha. Nós temos trabalhadores
Nós somos realmente muito abençoados por ter tantos trabalhadores que chegam aqui, pessoas novas que chegaram aqui 2, 3 vezes e falam, eu também quero trabalhar. Onde que eu posso te ajudar? E isso é tão bom porque a gente vê que esse é o caminho do reino, né? O mundo não se faz só de boas intenções. E saber e não fazer é não saber. Então, se a gente sabe que a caridade é o caminho, seria muito importante que nós colocássemos ela em prática, através do altruísmo, né? Fazendo todos os dias ações que façam a diferença na vida das pessoas. Caminhos de autocura. Observe-se o pensamento, o seu teor preferencial, a fim de que irradie energias positivas e saudáveis. Por que observar o nosso pensamento, né? Porque o nosso pensamento, ele é muito volátil. Muitas vezes estamos aqui sentados e o nosso pensamento está lá longe, né? Nas coisas que nós não fizemos essa semana ou nas coisas que a gente tem que fazer amanhã de manhã. Então, o pensamento a gente precisa educar, a gente precisa refinar, a gente precisa ir se educando aos poucos para que nosso pensamento não nos traia, né? Para que a gente não esteja num lugar pensando em outro. Ou às vezes a gente se trai até pelo nosso pensamento quando a gente transparece aquilo que a gente está pensando. Também acontece. Então, vigiar os nossos pensamentos através das orações, das meditações. Se você está com dificuldades, tem um pensamento repetitivo, pega lá o Evangelho, leia uma página, pegue o Pão Nosso se você estiver em casa, faça o Evangelho no lar, porque nós estamos aqui só uma vez por semana. E é importante que a gente faça o Evangelho no lar, porque isso vai nos dar aí um contraponto durante a semana, se você ainda não faz os estudos da casa. Então, que nós possamos sempre cuidar dos nossos pensamentos para que eles não afetem a nossa saúde. Manter a sintonia mental com a fonte do poder, com Deus, né? Sintonizarmos no amor, na benevolência, na caridade, nas coisas boas que elevam o nosso espírito. 3. Cuidar do descanso, da higiene, mantendo ordem nas atividades. O descanso é uma lei decorrente da lei do trabalho. Jesus nos falou o tempo inteiro, o seu evangelho está lá, a lei do trabalho, a lei do progresso. A lei de descanso é extremamente importante, não só para o nosso físico se recompor, sabermos usar o descanso para realmente podermos aí renovar as nossas células, né, nossas emoções, mas também usar o descanso, que era isso que estava lá nos primeiros mandamentos, né, honrar o sábado, em princípio, e depois foi se transformando em domingo através das religiões, mas enfim, não importa. O que todos falam, e Emmanuel fala muito em vários livros, é que nós deveríamos usar o descanso para nos reequilibrarmos e também para que nós possamos aí educar o nosso espírito, para conhecer mais a lei de Deus e as coisas que a gente aprende aqui na casa. Então, tantos livros, tantos aprendizados que temos aí pela frente, né? Então, usar o nosso descanso a nosso favor. E o 4, canalização dos pensamentos e das emoções para o amor, para a compaixão, justiça, equanimidade e paz, que é o que a gente busca quando vem aqui. Então, é bom que nós saibamos que, a despeito de qualquer outra terapia, existem muitas aí fora, nós todos temos à nossa disposição o Evangelho como terapia aqui na Casa Espírita. Todos os ensinamentos, se a gente pegar uma página do Evangelho, a gente vai ver quanta mensagem, quanto ensinamento tem naquela passagem, naquele subitem dentro de um mesmo capítulo. É importante que nós saibamos usar todas as ferramentas que a gente tem aqui na casa. E aqui a gente passa por muitos tratamentos, muitas curas, com face, água fluidificada e acolhimento fraterno, sem nenhuma medicação. Mas às vezes uns vêm de pronto, já se sentem bem, vão para casa, dormem bem. Outros passam um tempo maior vindo aqui, aprendendo. Cada um tem dores diferentes, tem causas diferentes, tem razões de ser diferente. Então, o mais importante é que nós possamos aí nos lembrar de usar cada dor, cada sofrimento, cada momento da nossa vida como uma alavanca que nos aprimore o espírito, que lapide a nossa alma a ponto de que nós possamos ser pessoas mais felizes, mais completas e possamos aí fazer a diferença no mundo. E nós temos lá no final que diz assim: o autor da sua recuperação, ele aure
na fonte providencial do amor de Deus, as energias sãs, saindo das sombras da enfermidade para as luzes da saúde, disposto a contribuir decisivamente em favor do mundo melhor de hoje, de amanhã, renovado, esclarecido e feliz. É o que eu desejo do fundo do meu coração, a todos da família Plenitude, a todos os que vêm aqui em cada dia de estudo, a todos os que batem a porta do nosso coração. Todos vocês são muito bem-vindos a essa casa e fazem realmente grande diferença, porque eu sei que muitas vezes a gente vem, a gente gostaria de ter trazido o nosso cônjuge, o nosso filho, mas cada um está aqui por um motivo muito especial. Todos nós somos seres muito especiais. Deus não nos daria essa oportunidade à toa. Então, que nós possamos usar essa grande oportunidade de aprendizado, de estarmos juntos, de termos essas lições que arejem e restabeleçam o nosso coração sofrido da caminhada, para que as sementes que venham ao nosso coração possam nos dar flores muito perfumadas de amor, de paz e de bem-estar. É o que eu desejo a todos. Muito obrigada.